Esse era o metabolismo e tem composto de a metionina não só memória. Por isso é que toca tem uma proteína castanha, amigo, não tem outra nota não? Vamos caminhar. Vou lá buscar o liquidificador. A gente vai fazer o pudim, né? Colocar as coisas? Oi, pessoal, bom dia. Por favor, coloca um ok aqui para eu saber se o som tá ok. Bom dia, professor. Beleza? Obrigado. Então, semana passada foi prova, né? Pelo resultado, acho que foi legal, né? A gente sabe que nas faculdades exatas, né, nos cursos de exatas, as notas não são tão altas, principalmente nas matérias mais técnicas, como nas matemáticas e nas disciplinas de programação. Mas, nossa, teve muitas notas muito altas. Eu fiquei bem feliz. O outro professor da prática falou também que ele está sentindo que uma percentagem bem grande da turma está entendendo bem, né, os conceitos e conseguindo implementar as listas. E isso é um excelente sinal, né, de a gente estar conseguindo esse rendimento legal, ainda mais com aulas à distância. Então, a gente está conseguindo bem o nosso objetivo e queria dar parabéns para vocês. A gente vai... A primeira parte do curso, que era a parte mais difícil, mais desafiadora, a gente fez, né? Essa parte de passar de nível de abstração. A gente tinha um nível de abstração e passou para um nível muito maior, né? Com muito mais abstrato, onde a gente não tinha nem nomes de variáveis, não tem nomes de variáveis, a gente tem só endereços, mexe com ponteiros e às vezes com ponteiros de ponteiros. E eu acho que uma percentagem muito grande da turma está caminhando muito bem. Tem bastante gente com notas altíssimas e bastante gente com notas intermediárias, do tipo 5, 6, e isso é bem legal também. Não teve notas tão baixas, mas quem ficou abaixo disso tem que dar uma corrida, fazer a lista de exercícios que está no Canvas, entrar em contato com os monitores, né, acelerar o estudo além das aulas, tá bom? E uma das formas de fazer isso vai ser através do projeto, tá bom? Então, todo mundo, claro, né? O projeto é um momento de consolidar o que a gente aprendeu, de colocar em prática num sistema único, um pouquinho maior.
todas essas coisas que a gente aprendeu e também explorar outras construções, né? A gente vai falar hoje do projeto, né? Com a turma que eu dou aula na quinta também a gente falou. O professor do laboratório também deve apresentar o projeto depois desta aula, né? E daí vai ser o momento da gente consolidar esses conhecimentos e estender também, né? Com a parte de interface, às vezes colocar cor, dependendo da plataforma que cada um tá, trabalhar com arquivos, que a gente vai falar hoje, inclusive, e eventualmente trabalhar com outros tipos de lista ligada. E daí nossa aula de hoje. A gente vai dividir em 2 momentos. A gente vai falar uma parte sobre tipos de lista ligada e depois vai falar de arquivos, beleza? Arquivos, na verdade, não está na nossa ementa, mas eu acho importante a gente saber lidar com isso, e daí a gente vai separar uma parte da aula de hoje e uma parte da aula da semana que vem para falar de arquivos, beleza? Isso é uma coisa importante, é legal que a gente não saia daqui de estruturas A sem ter mexido com arquivos. Bom, mas para começar, a gente vai falar de alguns outros tipos de lista ligada. A gente vai falar com essa que a gente já viu, que a gente vai chamar de só lista ligada ou só lista, e muitos autores chamam de lista ligada simples, beleza? Que é essa primeira que a gente vê, essa que a gente viu, e essa que vai ser suficiente para você fazer o projeto, tá? Algumas pessoas talvez queiram colocar alguma variação, que é algum tipo alternativo de lista ligada. E a gente vai também dividir a nossa aula em 2. Então, a gente vai fazer metade de tipos de lista hoje, semana que vem, metade de arquivos hoje, na semana que vem. Tá bom? Então, montei aqui o tripé. Vou precisar... Deixa eu ver aqui se aparece para vocês, tá? Só ver se eu consigo encaixar aqui no meu tripé, que é sempre um desafio, tá? Vou colocar mais para baixo para eu conseguir visualizar. Lembrem de ajustar também as telas de vocês, para não ficar só focando o centro, tá? Isso. Acho que aqui tá bom. Beleza? E hoje a gente vai ver, então, deixa eu fazer um teste aqui. Outros tipos de listas. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês. Não. Vou escrever um pouquinho mais para baixo. Professor, quando ajusta a tela tá aparecendo, só tá indo, acho que um pouquinho longe. Aí não dá de ler tão bem, mas tá aparecendo bem já o quadro. Tá. Então eu vou escrever um pouquinho maior as próximas, tá? Lá em cima tá escrito só outros tipos de listas. Tá? Vou escrever um pouquinho maior. Dá de ler perfeito já, professor. Obrigada. Joia. Obrigado. Circular, joia. Bom,
Os primeiros tipos de listas que a gente vai ver, a gente vai usar a mesma definição de struct que a gente já usava. Lembram dela? Era uma struct que tinha 2 campos, um campo inteiro, que cada um chamava de um jeito, por exemplo, chave, info, código, e um campo ponteiro, que a gente chamava de prox, que continha o endereço do próximo nó. Beleza? O primeiro tipo de lista tem uma variação só. Primeiro eu vou desenhar uma lista, vai ficar aparecendo uma lista ligada simples. Na verdade, quase todas elas parecem. E daí depois a gente vai ver a diferença. Eu tenho um ponteiro início, beleza? Que tem o endereço do primeiro nó. Nesse primeiro nó eu tenho 2 campos, um campo código, um campo inteiro e um campo ponteiro. Vou colocar alguns números lá só para dar o exemplo. Esse é um exemplo de lista ligada simples, né? Concordam? Tem o ponteiro início, que está lá na main, contém o endereço do primeiro nó. O primeiro nó tem um campo código, que é 1. Um ponteiro para o segundo nó, que é aquele que tem o conteúdo 2. Ele tem 2 campos, o inteiro, que é 2, o ponteiro, que aponta para o 3, contém o endereço do nó 3. E o nó 3, que tem o código, e como ele é o último, contém o próximo. Como ele não tem próximo, o próximo dele é nulo. Beleza? Bem conhecido nosso. Algumas aplicações, como por exemplo, em sistemas operacionais, acho que a gente já até falou disso no semestre passado, talvez você se lembre, que quando o escalonador mais simples, que é o escalonador time sharing, e agora eu já vou chamar ele de um nome mais específico ainda, time sharing round robin. A gente não precisa se preocupar com isso, não é tema nosso, dessa disciplina, tá bom? Mas a gente falou desse escalonador quando a gente tinha um grupo de processos, por exemplo, 3 processos, e primeiro a gente executava o processo 1 por ΔT, depois o segundo processo por ΔT, depois o terceiro processo por ΔT, voltava para o primeiro. Executava ΔT, ia para o segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro. Lembram disso aí? Assim que é o escalonador básico da maior parte dos sistemas operacionais funciona. Para facilitar a vida desse escalonador e de outros processos que fazem isso aí, que depois de chegarem no último elemento, ou no último servidor, por exemplo, voltam para o primeiro, a gente faz uma pequena alteração nessa lista ligada, que vai ser o último elemento, olha lá, o último nó, que é aquele nó 3, né? Quando ele não tiver nenhum próximo, ao invés dele ter null, ele vai conter o endereço do início da lista. Eu vou desenhar como é que seria a lista circular. Então, no lugar desse último ponteiro ser null, ele vai conter o endereço do primeiro nó. Eu vou colocar no campo prox dele início. O prox dele vai receber início. Beleza? Para que serve esse tipo de lista? Você já identificou um jeito, né? Uma aplicação. Por exemplo, em escalonadores. O DNS, que é aquele servidor de nomes do domínio da internet, lembram dele? Tipo assim, você normalmente não sabe o endereço IP dos servidores, né? Você tem o endereço lógico, a URL, do tipo www.servidor.com. É esse nome que normalmente as pessoas guardam sobre os servidores. Só que, para você acessar o servidor, você precisa do endereço dele, do IP. E quem guarda esses IPs, ou quem transforma esses endereços lógicos, né, os domínios, www.servidor.com, em IPs,
é o servidor de nomes do domínio, ou DNS, né? Servidor de nomes do domínio. Então, por exemplo, se você tem um serviço de busca, qualquer tipo de serviço, e daí o projetista, né, que implementou aquele serviço, acha que vai ter muitos clientes. Em vez dele colocar num servidor físico só, ele colocou em 3 servidores. E cada servidor tem um IP diferente, tem um endereço diferente. Ele pode informar o DNS para fazer em esquema de time sharing. Do tipo, o primeiro cliente que entrar em contato com o DNS recebe o endereço do servidor 1. O segundo cliente recebe o endereço do servidor 2. O terceiro do servidor 3. O quarto cliente recebe o endereço do servidor 1 de novo. O próximo do servidor 2. E assim por diante. Para que serve isso? Para distribuir a carga de processamento, para não deixar nenhum servidor sobrecarregado e nenhum ocioso, beleza? Então, é um tipo de lista usada para algumas aplicações específicas, e daí essa é a única diferença estrutural, tá? Que é o ponteiro do último elemento contém o endereço do início. Hoje a gente vai falar só dos tipos de lista, e daí na semana que vem a gente vai fazer algoritmos, tá? Mas, para a gente já começar a se ligar, por exemplo, se eu quisesse imprimir todos os elementos, eu tenho que parar no último. Qual que é a grande característica do último elemento? Que é onde eu tenho que parar. Antes, o setaprox dele era null, né? Então, eu sabia que para parar, o setaprox dele era null, aí ele era o último elemento. Qual que é a característica do último elemento agora? Dá uma olhada lá. O último elemento, o setaprox dele é igual a início. Ou seja, o nosso algoritmo vai ficar praticamente o mesmo. Só que a gente, nos nossos whiles, nos nossos loops, a gente vai fazer enquanto o walk setaprox, tipo assim, for diferente de início, ao invés de ser diferente de null. Beleza? Tá? Esse é o primeiro tipo de lista. Vou só redesenhar para fazer a voltinha menor para caber os outros tipos aqui. Segundo tipo diferente de lista ligada é chamada de cabeça fixa. O que é uma lista de cabeça fixa? Quando a gente inicializa uma lista, como é que a gente inicializa? Início recebe null, concordam? Nesse caso de lista de cabeça fixa, ele vai ter uma cabeça fixa. Isso é, ele vai ter um primeiro nó fixo, que não faz parte da lista lógica. Ele vai fazer parte da lista física. Então, por exemplo, quando eu inicializar uma lista, o início, eu já dou malloc nele. E já completo os campos dele. Por exemplo, esse primeiro elemento, que é a cabeça, vou desenhar a mesma lista de cima lá. Uma lista com 3 elementos com cabeça fixa. Para eu inicializar, eu ia dar malloc no início, colocar qualquer valor no campo código e null no campo prox. E depois, conforme eu fosse inserindo, eu ia inserir depois da cabeça, depois do início. Uma das coisas que a gente pode colocar no campo código, né, no campo inteiro do início, é, por exemplo, a quantidade de elementos que a lista tem. Por exemplo, eu inicializo início seta-chave ou início seta-código com 0. Toda vez que eu inserir um elemento, eu faço
início seta código mais. Toda vez que eu remover, eu faço menos. Então, nesse caso aqui, como eu inseri 3 elementos, aqui eu teria o número 3. A gente percebe que esse primeiro elemento, que a gente chama de cabeça da lista, vou até colocar em, sei lá, borda dupla, não faz parte da lista lógica, faz parte da nossa lista física. Fisicamente ele está na lista, mas do ponto de vista lógico ele não faz parte da lista. Tá bom? Essa é uma lista de cabeça fixa. Pergunta: quando é que a gente usaria? Para que serve uma lista de cabeça fixa? Para que serve a gente gastar um nó a mais, né? Alocar um nó a mais? Bom, uma primeira coisa, assim, por exemplo, se eu quero saber sempre quantos elementos tem, eu poderia usar essa lista aí, por exemplo, para armazenar já quantos elementos tem. A lista tem, sem ter que percorrer a lista. Vou tomar uma água. Mas o principal motivo é assim. Lembra que na maior parte dos nossos algoritmos, a gente testa primeiro o caso mais simples, que é a lista vazia. If início é igual a null, aí faço alguma coisa. Else faço outra. Nesse caso aí, a nossa lista nunca vai estar null. Porque o início sempre vai existir. A cabeça, que é aquele primeiro nó lá preto, em borda dupla, sempre vai existir. Então, eu não preciso fazer o if inicial. Então, eu vou gastar um nó a mais, mas todos os algoritmos, eu vou fazer uma comparação a menos, beleza? Porque eu não preciso comparar se a lista é vazia, porque a lista nunca vai ser vazia. O início nunca vai ser null. E como o início também nunca vai mudar, eu também posso passar o início sempre por valor. Nunca preciso passar por referência. Tá bom? Então, essa é a segunda forma. Vocês vão percebendo que essas formas são as formas puras, mas eu poderia combinar, eu poderia hibridizar essas formas. Por exemplo, eu podia fazer uma lista de cabeça fixa circular, beleza? Onde depois o último nó lá, o prox do último nó, estaria apontando para a cabeça, tá bom? De boa? Então, esse é o nosso segundo tipo de lista ligada. Vamos para um terceiro tipo de lista ligada. Vocês lembram que, às vezes, para fazer remoção, principalmente remoção de lista, era um pouquinho complicado, né? Porque a gente tinha que parar, não no último elemento, sempre no penúltimo. Né? A gente tinha que parar um nó antes do nosso alvo, do nó que a gente queria remover. Lembram disso aí? Então, para algumas aplicações onde a gente vai querer fazer muitas remoções, por exemplo, ou vai querer caminhar na lista de trás para frente, a gente vai fazer um outro tipo de lista, que é chamado de lista duplamente ligada. Vou desenhar essa lista aí, e daí a gente volta a falar dela. Eu tenho o início aqui. Tem os campos código. Beleza? Todo nó tem um campo inteiro, que é o código. Tem o campo prox, também igualzinho ao outro. Ó, o próximo do 1 é o 2. O próximo do 2 é o 3. Depois do 3, não tenho nada. Aí tem um outro campo lá, vocês perceberam no desenho. É um outro ponteiro. Então, assim como eu tenho um ponteiro que armazena o endereço do próximo nó, eu vou ter um ponteiro que vai armazenar o endereço do nó anterior. Então, ó, o anterior do 3 é o 2. O anterior do 2 é o 1.
e eu não tenho o anterior do 1. Então, nesse caso, aí a nossa struct vai mudar. Vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se está pegando na imagem. Tá. Eu vou ter um campo inteiro. Da mesma forma. E vou ter 2 campos ponteiros. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá. Além do ponteiro prox, eu vou ter também um outro ponteiro que vai guardar o endereço do nó anterior. Beleza? Daí essa vai ser a nossa definição. E daí eu posso caminhar com aux para o prox, tipo, aux recebe aux seta prox, aux recebe aux seta prox, e caminhando para frente. E posso caminhar para trás também. Aux recebe aux seta ante, aux recebe aux seta ante. E eu posso ir para o anterior também. Tanto caminhando para frente, para o próximo, quanto para o anterior, eu faço uma lista ligada do mesmo jeito. Tá bom? Tem algumas pessoas que fazem variações, do tipo, colocam o outro ponteiro no último elemento. Assim como eu tenho um ponteiro de início, eu poderia ter também um ponteiro de fim. Legal? Também poderia colocar uma lista duplamente ligada de cabeça fixa, com um nó primeiro, que não fizesse parte da lista lógica, só da lista física. Também poderia ter uma lista duplamente ligada circular. Então, o anterior do 1 ia ser o 3, o próximo do 3 ia ser o 1. E assim por diante. Poderia fazer as combinações. Tá bom? De boa? E eu tenho o último tipo de lista. Essa é uma lista um pouquinho mais complicada. A gente vai fazer um exercício dela, né, para ficar mais claro. Mas hoje eu vou passar a definição, tá? E é uma lista. Lembra que o nome dessa lista era lista linear, né? Lista simples era linear, né? Porque só tem, sei lá, uma dimensão, né? Só vai assim numa reta. Eu podia ter uma lista multidimensional. Então vamos ver como seria essa lista aí. Poderia, por exemplo, ó, se eu quisesse fazer um sistema para ordenar minhas músicas. Então, eu podia fazer uma lista de cantores ou bandas. Então, eu vou fazer essa lista aqui, tá? Então, no lugar do código, eu ia ter... Bom, eu podia ter código também, mas eu ia ter o nome do cantor, ou o nome da banda, tá? Eu vou fazer essa lista do mesmo jeito das outras, só que eu vou fazer na vertical. Deixa eu ver se eu vou ter espaço. Vou. Beleza? Fiz uma lista com 3 elementos. Agora eu parei de desenhar o campo prox, tá? Senão vai ficar muito doido o desenho. Então, ó, tem o início. No campo código do início eu tenho o código dele. Eu vou ter também um campo nome da banda. Aí o nome da primeira banda é banda A. Beleza? Depois, no próximo, vai apontar para um segundo nó, que vai ter o código 2, por exemplo, e o nome da banda é banda B. E depois vai ter o próximo, no campo código vai ter 3, por exemplo, e vai ter um campo nome do cantor, e o nome do cantor é cantor C. Beleza? Tá?
Então, essa é uma lista ligada. Além dessa lista ligada que tem o campo prox, eu vou ter um outro campo também, um outro ponteiro, que é esse aqui, ó. Tipo assim, ó. Como lá, eu vou ter dois ponteiros. O ponteiro prox, que vai fazer a lista na vertical, e eu vou ter um campo, vou dar um nome qualquer, do tipo primeiro, que vai se dar o primeiro elemento na lista assim, ó. Então, por exemplo, da banda A, eu tenho uma música M1. Da banda A, eu tenho a música M1 e M2. Da banda B, eu tenho uma lista de 3 músicas. Então, nesse ponteiro primeiro, né? Então, tem naquela lista vertical lá, do início, tem o campo prox, tem o campo prox e o campo primeiro. No primeiro, da lista A, eu tenho a música 1, M1, depois a música M2. Aí no próximo da M2, tem null. Na lista, no primeiro da banda B, eu tenho a música M5, depois a música M6, depois a música M7. O próximo da música M7 é null, porque eu não tenho mais nenhuma música. E na banda C, eu tenho só a música M10. Beleza? Tá? De boa? Então, essa é uma lista bidimensional. Eu tenho uma lista de listas. Olha, aquela primeira lista lá, que podia ser dos gêneros musicais, ou das bandas, ou dos cantores, que são as bandas A, B e C, eu tenho a minha primeira lista. Cada uma delas é uma lista. Então, eu tenho uma lista de listas. Eu tenho uma lista de cantores, e para cada cantor, para cada banda, eu tenho uma lista de música deles. Você vê que cada nó dessa lista aqui, ó, da lista vertical, tem 2 ponteiros. Um ponteiro de próximo, que vai dar a próxima banda, e um ponteiro que eu estou chamando de primeiro, que vai dar a primeira música daquela banda. Beleza? Vejam que os nós em azul, eles são nós iguais os que a gente estava vendo antes. Eles só têm o campo lá para o nome da música, por exemplo, e um ponteiro só, um ponteiro de próximo. De boa? E para o último tipo de lista que a gente podia fazer é uma outra lista multidimensional aí, que seria o quê? Eu quero criar uma playlist de todas essas listas aí, ó, independente se a lista é se é da banda A, ou da banda B ou da banda C, eu quero fazer uma playlist só com as minhas preferidas de todas essas músicas que eu tenho aí. Então, eu ia fazer com uma outra lista, que seria a minha playlist. Então, eu ia declarar um ponteiro lá na main também, além do início, que ia dar um nome para ela. Eu vou chamar de playlist. E daí, ela vai conter o primeiro nó da minha playlist. Então, a primeira música da minha playlist é a música 2, a M2. Depois vai ser a M5. Depois vai ser a M10. E, por último, vai ser a M7. Então, essa é a minha playlist.
Eu podia fazer uma playlist onde o próximo da M7 é M2, e daí minha playlist fica repetindo. Então, esse ponteiro em vermelho é um outro ponteiro. Então, nesse caso aí, os meus nós em azul também vão ter 2 ponteiros. Um ponteiro de próximo da lista azul, ponteiro de próximo da lista de, tipo, para a próxima música da mesma banda, e um ponteiro de prox 2, um ponteiro de próximo da minha playlist, tá bom? E daí ela formaria uma outra lista ligada. Aí essa variável que fala dos ponteiros da playlist entraria no struct? Entraria no struct. Daí eu teria 2 ponteiros, tanto nos nós da vertical, da lista vertical, quanto dos nós das músicas. Né? Teria um ponteiro para o próximo da lista, do próximo azul, né? Para a próxima música da mesma banda, e um ponteiro de prox 2, tipo assim, para o próximo da seria playlist. Exatamente. Legal. Daí seria a mesma definição daqui, só que normalmente eu não chamaria de anterior, né? Eu chamaria de prox 2, tipo assim. Tá bom? Beleza? Então, essas são as variações de listas que a gente tem. Ó, com o que a gente já fez, a gente consegue fazer um monte de outras coisas. Legal? Tá bom? E daí, na semana que vem, a gente vai fazer alguns exercícios sobre elas. De boa? Mas é legal que a gente já veja, porque o princípio é o mesmo, né? Tá? Já dá, inclusive, para a gente explorar isso aí e tentar fazer alguns exercícios da lista de exercícios, ou exercícios que a gente já fez, do tipo, insere o elemento no começo da lista circular, insere o elemento no começo da lista de cabeça fixa, no final da lista duplamente ligada, em ordem crescente numa lista duplamente ligada, e assim por diante. Tá? Daria para a gente fazer, ou pelo menos pensar como faria, que é um exercício bem legal. De boa? Perguntas nessa parte um pouco mais teórica das organizações, das estruturas de lista? Coloca aí no chat. Professor, a duplamente ligada, você poderia dar um exemplo de aplicação de novo, por favor? Tá. Normalmente, que tipo de aplicação eu sinto falta de poder pegar o nó anterior? Geralmente, quando eu vou fazer remoção. Lembra que, por exemplo, para remover o nó 3, eu tinha que parar o AUX no 2? Né? Então, se a lista é duplamente ligada, eu posso parar com o AUX no próprio elemento que eu quero remover, porque eu consigo acessar o ponteiro do 2 e do próximo. Então, eu fazer ligar, tipo, o 2 no 4, né? E o 4 no 2, sem precisar parar um nó antes. Então, normalmente eu uso quando a lista duplamente ligada? Em 2 casos. Ou quando eu vou ter muitas remoções, e eu não gosto de ficar testando o próximo do próximo, tipo setaprox, ou quando eu tiver que fazer alguma pesquisa assim no banco de dados. Tipo, eu quero, por exemplo, eu ordenei por ordem de, sei lá, aniversário, ou de volume de vendas, né, de quanto meu cliente comprou. Eu quero todos até tal valor, ou até tal data de aniversário. Então, quando eu quero achar aquela data de aniversário, voltar, né? Tipo, imprimir ou acessar os elementos até aquele lá. Por exemplo, os últimos 3 elementos. Beleza? Quando for coisas assim. Ou quando eu quiser, por exemplo, imprimir em ordem inversa. Por exemplo, se a lista está ordenada em ordem crescente, eu posso, se eu quiser, por algum motivo, alguma aplicação onde eu precise fazer, imprimir em ordem decrescente. Daí eu consigo acessar o anterior. Tá bom? Normalmente, quem faz lista duplamente ligada é quem gosta de... Tipo, quem não gosta de ficar acessando setaprox. Por quê?
porque setaprox tem bastante risco do setaprox ser null, e daí quando você vai testar null setaprox, aí o programa travar. Então, quem tem problemas com isso, com programar desse jeito, enfim, tem dificuldade de resolver esse tipo de bug, normalmente prefere usar a lista duplamente ligada. Tá? Daí você nunca tem que testar o setaprox. Você só testa setaprox, tá? Que é mais fácil de enxergar. Mas aí quase sempre tipo gosto pessoal, tá? Estilo pessoal. Tipo de cabeça fixa, também, mesma coisa. Embora, por exemplo, se a gente vai programar para equipamento móvel, para fazer app, para rodar em equipamento pequeno, em celular, tipo assim, lista de cabeça fixa é uma boa, porque embora a gente gaste um nó a mais, a gente vai ter um comando a menos em cada função. A gente não vai precisar testar se início é igual a nulo, tá? É mais gosto pessoal. Não tem muitas diferenças, né? É mais, tipo, possibilidades. E daí cada um vê para a sua aplicação, para o seu estilo de programação, para as suas dificuldades, para os seus gostos pessoais, qual lista acha melhor. Exceto a lista multidimensional, né? Que ela é mais, essa sim é mais complicada de programar, né? Que é a lista que a gente vai trabalhar na semana que vem, mas ela traz mais coisas, né? Por exemplo, eu posso fazer listas de listas. Então, eu podia fazer uma lista de gênero musical, depois de cantores ou bandas dentro daquele gênero, depois de músicas daquele cantor. E depois ainda podia fazer outras listas, igual essas playlists, que às vezes são chamadas de listas costuradas. Normalmente, os autores mais modernos chamam todas de lista multidimensional. Mas se você for pegar algum livro mais antigo, eles chamavam essa lista, tipo, essa playlist, de lista costurada. Se você pegar um texto em inglês, você vai ver o costurado em inglês, tá? Beleza? Mais dúvidas? Legal. Esses são os tipos de listas, então. Vou voltar para lá, vou tirar uma foto aqui. Deixa eu ver se eu tiro. Vou bater uma foto aqui, porque daí às vezes vocês... Aí eu consigo postar depois. Pronto. Pergunta para a turma que faz laboratório hoje. Vocês já viram o enunciado do projeto? Responde para mim aí no chat ou no microfone, por favor. Ainda não. Tá. Então vamos ver agora. Vocês vão ver hoje. Tá? E o pessoal da minha turma vai ver oficialmente amanhã. Se bem que eu já adiantei para eles o enunciado. Deixa eu ver se apareceu aqui. Apareceu, né? Então eu vou ler de novo, porque daí vocês ficam sabendo também, tá? Com exceção disso aqui, tá? Ó. Essa parte aqui de cima, que vocês desconsiderem, viu? Porque daí, tipo, isso aí é pro pessoal da minha turma que vai enviar pro Vinícius. Aí, como ainda não sei como vai ser a correção de vocês, daí vocês vão ver hoje, agora, né? Na próxima aula. Bom, pro pessoal da turma de quinta, vamos ver de novo, tá?
Daí eu quero apresentar para a gente falar de um item de hoje que tem a ver com o projeto. Bom, o projetinho de vocês vai ser uma lista ligada, tá bom? Vocês vão ter 3 semanas para fazer, tá? Até o dia 18. Um pouquinho mais de 3 semanas, né? Que a gente ainda não entrou em outubro. Tipo 19 dias, vai. Um pouquinho mais. 19 dias. 3 semanas, mais ou menos. O projeto é dividido em 2 partes. Um projeto básico, que todo mundo tem que fazer. É individual ou em dupla, beleza? E daí depois tem opcionais que cada pessoa ou dupla pode escolher, implementar ou não. Então eu vou ler para vocês. Daí o projeto básico. Uma instituição recebe e cuida de animais abandonados e vítimas de maus tratos e posteriormente encaminha-os para adoção. Você deve ajudar essa instituição, facilitando a intermediação com pessoas que poderiam adotar os animais. Então vocês vão trabalhar para uma ONG de animais. Para isso, o primeiro passo é prover um cadastro de animais disponíveis para adoção. O cadastro deve ser implementado através de uma lista ligada. Isso é fundamental. Não implemente através de um vetor que não vai ser aceito, tá? Deve ser implementado através de uma lista ligada. Qual lista ligada? Lista ligada simples ou alguma variação? Cada pessoa ou cada grupo decide, tá? Isso não é critério de avaliação, né? Tipo, se você fez uma lista de tal tipo, não aumenta nem diminui seus pontos. Beleza? Tá? Tem que ser em qualquer tipo de lista ligada. Então, o cadastro deve ser implementado através de uma lista ligada com diferentes funções para que as pessoas encontrem o pet mais adequado para adoção. O cadastro deve conter, no mínimo, as seguintes informações sobre cada pet. Então, na Struct, além do conter o prox, vocês vão ter que colocar outros campos sobre cada registro, sobre cada pet. Então, nome, espécie, raça, sexo, idade ou data de nascimento e características gerais, características físicas ou de comportamento. No mínimo isso. Se você quiser colocar mais informações, pode. A implementação deve conter no mínimo as seguintes funções: inclusão de novos animais, remoção de animais, alteração de informações e vários tipos de busca. Buscar um animal a partir do nome, buscar animais por espécie, do tipo, eu quero só ver os cachorros. Alguém quer adotar um cachorro. Por espécie e raça. Eu só quero cachorro, sei lá, da raça X lá, ou sem raça definida. Beleza? Busca de animais por espécie, raça e sexo. Contagem, contar quantos animais eu tenho na ONG. Contar por espécie e listar todos os animais cadastrados. De boa? Tá? Essas são as funções mínimas. Vocês também se ponham no lugar de alguém que vai implementar para uma ONG de verdade. Então, eu coloquei aqui uma especificação mínima. Mas depois de você fazer essa especificação, você podia falar, olha, se eu colocasse mais tal função, ia ajudar essa ONG. Beleza? Tá. Essa parte aí, que é a parte que eu chamei de básica, todo mundo vai fazer. Toda pessoa ou dupla vai fazer e vale 5 pontos. E daí, depois vocês, quem quiser mais de 5 pontos, vai escolher dentre os opcionais abaixo até completar no máximo 10 pontos, que são opcional 1. Você optar por implementar esse opcional, vai valer 1 ponto. Ao apresentar os dados de um animal, o sistema apresentará também a data e horário do primeiro cadastramento do contato, tipo quando o animal chegou na ONG, e da sua última alteração. Opcional 2, também vale 1 ponto. É você armazenar a lista em ordem alfabética. Lembra que a gente fez aquele exercício, um dos nossos exercícios era para inserir em ordem crescente, né? Era por número ainda, né? Por código, mas aqui você vai inserir em ordem crescente de string, tá? Lembra que para string você não compara com maior menor, você compara com strcmp, string compare, tá bom? Mas é a mesma coisa, é a mesma lógica.
Opcional 3. O sistema permitirá a recuperação de contatos já apagados. Opcional 4. Esse vale 2 pontos. O sistema manterá também uma lista de animais já adotados. Então, além dos animais a adotar, a serem adotados, vai ter também uma lista de animais já adotados, com funções de busca e listagem. Beleza? Que vocês vão propor. Eu quero saber quais foram os animais adotados em 2019. Eu quero saber quais foram os cachorros já adotados. Tipo assim. Beleza? Opcional 5. O usuário poderá navegar pelos últimos contatos acessados, sem que seja usada uma estrutura de dados adicional. Então, por exemplo, você já viu o cachorro, o nome dele é X, depois você foi ver o gato, o nome Y. Aí você dá setinha para trás e volta para o cachorro, dá setinha para frente e volta para o gato. Tá? Quem for implementar isso, pensa nas variações de lista de hoje. Opcional 6. Também vale até 2 pontos. O sistema possuirá uma interface gráfica colorida, desenvolvida pelo grupo, com diagramação e escolha de cores para exibição das informações ao usuário. Então, você vai fazer com cores a interface para o usuário final. E opcional 7, que vale até 3 pontos, ao encerrar o sistema, os dados serão gravados no arquivo. E ao reinicializar o sistema, esses dados serão recuperados. Esse é o opcional mais difícil, ele vale mais pontos, mas é um opcional que eu recomendaria para vocês implementarem. Tá? Para trabalhar com arquivos. Como eu falei, não é tema do nosso semestre, mas como eu acho importante, eu vou falar dele também. Tá bom? De boa? Aqui depois tem umas observações do tipo, você pode implementar mais do que 10 pontos. Por exemplo, para garantir o 10, você pode implementar 12 pontos. E daí, se tiver um erro em algum opcional que vale 2, você continua com 10. Só que se tiver tudo certo, você não vai ficar com nota 12, você vai ficar com nota 10. Tá? O trabalho vale, portanto, até 10 pontos. Sim, Guilherme. Na verdade, dá para procurar. Essa coisa de cores é uma coisa chamada de sistema. Então, depende do sistema operacional. Então, dá para procurar, mas isso é dependente de cada sistema operacional. Então, dá para você procurar, por exemplo, se for diagramação, por exemplo, figuras, coisas assim, tem uma biblioteca que é comum a todos os sistemas operacionais, que é a graph.com. .h. Deixa eu colocar aqui. Mas se for por cor, sim, né? Ou se não, se você tentar alguma biblioteca específica para a sua versão de sistema operacional, tá? Daí é mais complicado, daí você provavelmente optaria pelos outros opcionais, tá bom? O trabalho é individual ou dupla, ponto final. Quase todo semestre tem, professor, eu fiquei sozinho. Pode fazer sozinho. Sim, linguagem C. Isso. Exatamente, Cauã. Tá? Eu passei uma biblioteca no laboratório de quinta. Se o professor, peçam para o professor de hoje lá falar um pouco sobre isso. Se não, eu passo para todo mundo também essa biblioteca, tá? Para Windows. De boa? Daí depois vocês me falam, mas vamos ver se ele... peçam para ele ver ajuda, tal, vamos ver. Tá? Daí qualquer coisa eu falo aqui também. Tá? Mas é isso mesmo, Cauã. Bom. Essa biblioteca é o Conio? Isso. Conio.h. Conio.h e Windows.h. Tá. Eu já tinha começado. Como eu tinha mais ou menos ideia de como seria o projeto, eu já até comecei ele. Legal. Joia. A observação 3. Aí a pessoa vai falar, professor, fiquei sozinho. Já respondo, Wesley. Fiquei sozinho. Não dá para fazer grupo com 3.
Não, o trabalho você pode fazer individual, mas se vocês quiserem fazer por 3, a nota do trabalho é dividida por 1,5, tipo, como se cada pessoa tivesse que fazer 5 pontos, tá? Então, para valer 10, vocês teriam que fazer 15 pontos. Portanto, esse enunciado vale para trabalhos individuais ou duplas, tá? Só que eu coloquei o 3, a observação 3, eu coloquei só porque sempre aparece isso aí, né? Alguém falando isso, tá? O trabalho deverá ser elaborado em C, C++, tá? Para qualquer plataforma. Quem desenvolver para outra plataforma que não seja o Windows, por favor, na hora de enviar para o monitor, fala, ó, eu desenvolvi usando o GNU C, sei lá, usando tal coisa. De boa? Para ele não ficar, sei lá, né? Para ele já saber. De boa? Tá? É isso então. Do Wesley. Boa pergunta. Deixa eu até abrir aqui a planilha de vocês. A pergunta do Wesley. Esse trabalho é outra parte da nota ou ainda terá outra prova? Wesley, ainda terá outra prova. Então, ó, na parte teórica, são 2 provas, tá bom? 2 provas teóricas. Deixa eu até pegar aqui, ó. A segunda, na verdade, são 3, né? 2 provas e uma sub. A prova 2 vai ser dia 18 de novembro e a sub dia 2 de dezembro, tá bom? Cada uma vale 50% da nota teórica. De boa? Vocês têm que ficar com média pelo menos 5. O projeto tem a ver com o laboratório, tá? Por que eu estou apresentando aqui na aula teórica, então? Porque eu quero falar de arquivos, tá? Na média do laboratório, cada projeto vale 30% e a soma dos exercícios, lembra que tem um monte de exercícios que vocês mandam, acho que já estava no 7, sei lá, e vai ter mais. Valem 40%. Cada projeto 30%, são 2 projetos, e a soma dos exercícios 40%. Então, esse projeto vale 30% da nota do Lab. E vocês também têm que ficar com média pelo menos 5 no Lab. Beleza? Esclarecido? De boa? Bom, então vamos falar um pouquinho de arquivos. Arquivos é uma coisa... Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo, tá? Arquivos é uma coisa bem interessante, mas porque às vezes as pessoas não gostam de falar de arquivos. É a parte que mais dá rolo, porque tem um monte de implementações, um monte de compiladores que dá bug pra caramba em arquivos. Nossa, é a pior parte, a parte menos padronizada, porque isso, como vocês devem imaginar, tem a ver com o sistema operacional, né? Porque você tem que fazer o que a gente vai chamar em sistemas operacionais no ano que vem, de system calls, chamadas de sistema. Isso aí é o que dá mais complicação, porque cada sistema operacional gerencia de uma forma diferente. Mas, de qualquer forma, eu acho importante a gente fazer, tá bom? Vou explicar os arquivos e vou falar algumas diferenças de sistemas operacionais também, tá? A gente vai fazer algumas implementações de exemplo, tá? Mas antes eu tirei um pedacinho aqui da aula de arquivos do meu livro lá, mas eu peguei bem pouquinho, tá? Depois eu coloco no Canvas essa parte aí, só para a gente fazer uma primeira ideia teórica antes da gente ver a implementação, tá bom? Então vamos lá. Ó, esse é o formato de um arquivo, tá? Estão vendo aí, né? Um arquivo, ó, é um conjunto de dados. Esse conjunto de dados pode ser, por exemplo, um conjunto de caracteres, um conjunto de bits, um conjunto de structs, um conjunto de dados, beleza? E uma coisa importante é que ele termina por um caractere especial. Então, se você for lá na tabela ASCII, lembram dela? Um dos caracteres é esse caractere aqui, ó, EOF, fim de arquivo, end of file, né? É o caractere de fim de arquivo. Então, dentro do arquivo, além dos dados, o último byte
é esse byte fim de arquivo. De boa? Bom, a gente já fala desse cara aqui. Então, vamos ver algumas características. Esses dados, então, podem ser caracteres, como no caso dos arquivos textos, e podem ser outros tipos de dados, como structs, por exemplo, que é o que vocês vão armazenar no projeto, né? Structs de pets, no caso específico, tá? E uma coisa importante existe um ponteiro. O que é ponteiro mesmo? É uma variável que armazena um endereço, tá? Então, tem um endereço, um ponteiro, que indica qual é a próxima posição onde o arquivo está lido ou a próxima posição onde a gente vai escrever. Tá? É onde a gente está no arquivo, onde a gente parou de ler, onde a gente parou de escrever. Quando a gente cria ou abre um arquivo, esse ponteiro de posição é colocado no início do arquivo. Então, ó, tinha esse arquivo. Abri o arquivo, ó, esse ponteiro de posição está colocado aqui. Então, se eu abrir o arquivo para leitura, eu vou ler primeiro o dado 1, o D1. Depois que eu ler o D1, esse ponteiro de posição vai automaticamente para o D2. Então, se eu for ler, eu vou ler o D2. E assim por diante. Tá bom? Lembrem sempre que a gente tem um caractere a mais em cada arquivo, que não faz parte do arquivo lógico, só faz parte do arquivo físico. Fisicamente ele está lá, mas para o usuário ele nem existe, que é esse caractere de fim de arquivo. De boa? Aqui, ó, eu tenho duas tabelas para a gente ver outras possibilidades, né? Então, vou dar alguns exemplos. Hoje talvez dê, sei lá, 2 ou 3 exemplos. E daí, na semana que vem, a gente faz um exemplo focado no projeto. Hoje a gente vai fazer uns exemplos mais básicos, assim, tá bom? E daí aqui, lógico que eu não vou fazer um exemplo de cada tipo, mas aqui dá para ver que tipos de abertura de arquivos que eu posso ter. Então, quando eu for fazer um comando para abrir arquivos, eu posso abrir um arquivo para leitura, que é quando eu vou colocar R de read, né? Quando eu for criar um arquivo para escrita, eu coloco W, que é write, beleza? Quando eu for só inserir informações no final do arquivo, inserir informações no final é chamado de append, tá? Então, eu vou colocar modo A, modo append. Então, tem aqui uma explicaçãozinha. Insere informações no final do arquivo, ou seja, em modo append. O append faz com que o ponteiro de posição do arquivo seja posicionado no final do arquivo. Então, coloca o ponteiro de posição no final, tudo que eu for escrevendo vai sendo escrito no final do arquivo. RB, abre um arquivo para leitura, que é R, né, read, e é um arquivo binário. Então, quando eu não coloco nada, eu estou abrindo um arquivo texto, tá? Um arquivo de caracteres, tipo assim, ASCII. Se eu quero escrever, criar um arquivo binário, eu dou W, cadê meu mouse está aqui, que é write, e B de binário. Se eu quero criar um arquivo, se eu quero inserir em append no arquivo binário, eu abro em modo A, append, B, binário. Beleza? Que outras formas eu tenho? Quando eu quero abrir para leitura e escrita, eu abro com R+. Então, eu dou read e mais escrita. Quando eu quero criar um arquivo para leitura e escrita, eu abro com W+. Qual que é a diferença de eu abrir com R+, e W+? Olha lá na descrição. No R, abre um arquivo. Então, o arquivo já tem que existir. No W+, eu vou criar um arquivo. Ou seja, eu vou criar um arquivo que não existe. Eu vou abrir um arquivo que não existe. Eu vou, né, criar um arquivo. No A+, eu crio ou insiro informações no final de um arquivo. Beleza? De um arquivo texto. Tá? Então, se ele existir, eu ponho no final. Se ele não existir, eu crio. Com B é a mesma coisa para arquivos binários. Então, R mais B abre um arquivo binário para leitura e escrita. W mais B cria um arquivo binário para leitura e escrita. E A mais B insere informações
no final do arquivo binário. Beleza? Tá bom? Vamos para a nossa segunda tabela, que é a tabela de funções de arquivos. Aqui tem algumas funções, não são todas, são as principais funções. Então, para eu abrir um arquivo, fopen, file, open. Então, tem bastante funções que tem F de file, de arquivo, tá bom? Então, fopen, abre um arquivo. Fclose, fecha um arquivo. Putc, põe, né, escreve um caractere no arquivo. Fputc, também a mesma coisa. Getc, lê o caractere do arquivo. Get, o caractere do arquivo. E fgetc, a mesma coisa que getc. Como a gente falou, arquivos às vezes têm umas pequenas diferenças. Então, às vezes, o seu compilador pode não ter putc. Aí você usa fputc. Ou vice-versa, tá bom? fseek, posiciona o ponteiro de posição num byte específico. Então eu quero ler, sei lá, no registro 10. Então, fseek 10. Fprintf é a mesma coisa que printf, de imprimir. Então, quem faz com, enfim, só que com um arquivo, tá? Printf no arquivo, file printf. Scanf é a mesma coisa que ler, é a mesma coisa que scanf, só que no arquivo. feof é uma função que retorna verdadeiro ou falso. Vai retornar verdadeiro se o ponteiro de posição tiver no caractere fim de arquivo, tiver no end of file. Beleza? Esse comando aqui, tipo, volta o ponteiro de posição para o início do arquivo. Volta para o começo. Fflush, vocês já viram. Já, por exemplo, limparam o arquivo de entrada ou o arquivo de saída. O buffer do teclado, né? Quando, tipo, você não quer que tenha nada no buffer do teclado. Ou o buffer de saída, quando você deu print e não imprimiu na tela. Então, você já deu fflush stdin ou fflush stdout. A gente também pode limpar um arquivo, quando a gente der fflush no arquivo. Tá? A gente já vai falar desse arquivo aí, que a gente trabalha, enfim, com descritores, igual stdin, stdout. Já vou dar o exemplo. Remove, a gente apaga o arquivo. E ferror retorna verdadeiro se ocorreu algum erro na manipulação do arquivo ou na abertura do arquivo, e assim por diante. Beleza? Tem 2 exemplinhos aqui no slide, mas a gente vai dar o exemplo programando mesmo. Então, aqui, por exemplo, qual que vai ser a variável arquivo? Vai ser file pointer, vai ser ponteiro de arquivo, tá bom? E aqui eu vou dar o nome da variável. Essa variável, muitas vezes eu vou chamar de descritor do arquivo. Tá? É o nome lógico do arquivo, tá? Então, file pointer já é um tipo, é o tipo arquivo, né? Eu estou falando que a variável, o descritor arc é do tipo arquivo. Como é que eu abro um arquivo? Se a gente for nas instruções, né, do slide anterior lá, é fopen, file open. Então, qual que é a sintaxe? Eu vou colocar o nome do arquivo aqui entre aspas, duplas. Então, eu vou abrir o arquivo.txt e depois é o modo de abertura, lembram lá? Eu vou criar o arquivo, que é W, de boa? Com aspas duplas também. Esse arquivo eu vou passar a chamar de arc. Então, esse vai ser o nome do arquivo, o nome lógico do arquivo, ou descritor do arquivo. Então, toda vez que eu for ler ou escrever nesse arquivo, eu vou chamar esse arquivo de arc. Uma outra forma muito usada de abrir arquivo é essa de baixo aqui, ó. Tipo assim, ó, eu dou fopen, né, abro o arquivo, entrada.txt e abro para leitura e escrita. Lembram que o R+, ele abre, ele não cria o arquivo. Então, pode ser que o arquivo não tivesse lá. Então, quando eu vou dar o fopen
e vou pedir para abrir, mas o arquivo não existe, o fopen vai me retornar null. Então, aqui eu vou testar se o fopen é null. Se o fopen é null, quer dizer, o arquivo entrada.txt não existia. Então, eu vou dar um print aqui. O arquivo não existe, né? Vou criar o arquivo. E daí o comando para criar o arquivo é fopen com W+. Aqui devia estar em maiúscula, tá? O certo, então, é fazer com o if, porque senão toda vez que executar o programa, ele vai criar um arquivo novo. Exatamente, ele zeraria o arquivo. Tá bom? Legal. Legal, isso aí. E aqui tem 2 exemplos de escrever e ler do arquivo. Por exemplo, aqui, como é que eu escrevo no arquivo? Os printf são a mesma coisa que o printf, só que o primeiro parâmetro é em qual arquivo eu vou ler ou escrever. Então, fprintf, eu vou dar um printf, eu vou imprimir no arquivo. Vou imprimir essa string aqui, ó, valor da string, 2 pontos, porcentagem S, eu vou imprimir uma string. E vou colocar, pular uma linha. Qual string que eu vou imprimir? A string nome. Então, suponha que eu já declarei uma variável string, cujo valor é nome, e o valor dela eu vou imprimir no arquivo. Ups. Aqui embaixo eu quero ler. Então, o comando para ler é fscanf, né? Que é o scanf do arquivo. Então, eu vou ler do arquivo, o resto igualzinho. Eu vou ler um número em formato decimal, então porcentagem D, e vou colocar na variável contador. De boa? Bom, então vamos dar exemplos. Vou pedir para vocês abrirem o compilador ou o Replit. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu... Ups. Deixa eu jogar para cá. Enquanto isso, vocês vão abrindo também. Precisa sair para compartilhar o navegador. Cadê o navegador? Aqui. Ver se aparece para vocês. Acho que apareceu. Vou abrir um Replit aqui. Com a seguinte observação, viu, gente? A gente já falou sobre isso, mas, tipo, as coisas de arquivos são sujeitas a diferenças. Algumas delas a gente vai falar e algumas delas a gente vai descobrir na marca. Vou criar um arquivo novo aqui, vou chamar de... escreve.c. Tá bom? Vou escrever no arquivo. Sei lá, vocês dão um nome melhor aí, eu não sou muito bom para lá. De boa? Então vamos lá dar os nossos includes. Quase sempre a gente vai precisar do padrão de entrada e saída, da stdio e da biblioteca padrão, onde ficam o fopen, fclose, as funções principais, que é std lib.h. Beleza? Bom, nosso primeiro programa, a gente não vai trabalhar com aqueles ifs lá. Vamos fazer um programa bem simplesinho, tá? Só para a gente ter o nosso primeiro contato com o arquivo. Então, vamos... E com as diferenças também.
Tá? Então, vamos fazer primeiro um arquivo caractere. Então, vamos declarar um caractere aqui. E o nosso arquivo. Nosso arquivo vai ser file pointer. Vou dar um nome para o arquivo. Vou chamar o arquivo de arc. Vocês vão ver que eu vou chamar eles quase sempre de arc, ou entrar ent, sai, para se eu tiver arquivos diferentes de entrada e saída. Nisso eu não tenho muita criatividade. Eu vou chamar quase todos os arquivos de arc. Tá? E daí eu vou abrir o arquivo. Arc, recebe. Qual que é o comando para abrir arquivo mesmo? fopen, né? Lembra que o fopen tem dois parâmetros. Um parâmetro que é o nome do arquivo. Vou dar um nome qualquer aqui, arc.txt. E a forma como eu vou abrir o arquivo. Eu vou criar o arquivo não existe. Tá bom? Vocês sabem. Bom, enfim, a gente acabou de ver os outros modos lá. Esse aqui é um exemplo, né? Beleza? Então, eu vou criar o arquivo arc.txt. De boa? E daí, vou pedir para o usuário, digite caracteres para inserir no arquivo, terminando com... Deixa eu mudar a proporção aqui. Terminando com, sei lá, ponto final. Qualquer coisa, qualquer caractere. /n, para pular uma... De boa. Depois, printf. Termine com enter. /n também. De boa? Daí agora vamos ficar num loop lendo... Cadê? Chaves. Vou ficar lendo caracteres. Então, vou colocar na minha variável C, getChar. Vou ficar lendo o caractere. Vou ler um caractere. Vou colocar aqui, ó. Você pode tentar getC, ou getCH, ou getCHE. Nem todos os compiladores vão aceitar getCHE. Provavelmente os GNUs não aceitam normalmente, tá? Mas os de Windows tem bastante chance de aceitar. Então você pode trocar o getChar por getCHE. Qual que é a diferença? No getChar, ele só vai fazer alguma coisa quando você der enter. No getCHE, ele já vai fazendo conforme você vai digitando, tá bom? Mas aqui, como eu estou no Replit, ele está fazendo uma simulação, ele faz uma simulação do GNU, tá? Então, ele provavelmente não vai reconhecer getCHE. Então, vou usar getChar mesmo, que getChar é padrão, tipo é ANSI, né? É padrão da linguagem, e daí todo mundo tem, todos os compiladores têm. Então, no meu do, eu vou ler um caractere e vou gravar esse caractere no arquivo. Gravar o caractere no arquivo é putc, ou fputc. Mesma coisa. Se o seu compilador não aceitar putc, você põe fputc, e a gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá bom? Eu vou colocar o caractere C no arquivo arc. De boa? É só isso aqui. Enquanto o caractere for diferente... Qual que era o lá? De ponto, né? For diferente... de ponto. Diferente de ponto. Beleza? Então, o que eu vou ficar fazendo no meu arquivo? Bom, eu vou ficar lendo o caractere e colocando o caractere no arquivo. E vou ficar lendo um monte de caracteres e colocando no arquivo enquanto o caractere for diferente de ponto. De boa?
Uma coisa importante é sempre quando você terminar fechar o arquivo. O que o fechar o arquivo faz? A coisa principal que ele vai fazer é colocar a marca de final de arquivo no arquivo, senão o arquivo vai ficar todo desestruturado, você não vai achar nada lá, tá? O sistema operacional muitas vezes nem reconhece porque ele nem sabe, né? O arquivo podia ter 0 bytes ou podia ser infinito, não tem como, né? Então você tem que colocar a marca de final de arquivo lá. E você faz isso fechando o arquivo. Fclose arc. Tá bom? Vou mudar a proporção de novo aqui. Vamos ver se ele vai compilar. CC ou GCC, qual que é o nome do arquivo, né? Escreve, .c, -o, chamar de escreve. Compilou. Bom, vamos executar. Tento barra, escreve, né? Escreve. Aí ele vai falar assim, ó. Ele já criou aqui do lado esquerdo o arc.txt, tá? Digite caracteres para inserir no arquivo terminando com ponto. Se você usou getChe, conforme você vai digitando, ele já vai escrevendo. Mas, se você fez com getchar como eu, aí eu vou colocar um ponto. Ele não vai fazer nada. Vou colocar mais um monte de coisa aqui. Não, peraí. Vou colocar uma... Peraí. Vou colocar, A, B, C, D, E. Aí vou colocar um ponto, tá bom? Pois F, G, H, I, J. Ele só vai... ver que eu coloquei lá, termine com Enter. Então, eu dei Enter. Beleza? Só aí que ele vai me retornar o prompt. Se eu for lá no arquivo.txt, ele ficou A, B, C, D, E e o ponto. Ele só fez... Lembra do while, né? Ele só fez até o ponto, que tinha para frente do ponto, ele não fez. Isso é uma característica do getchar, tá? Você tem que dar Enter para ele. De boa? Ou você podia fazer isso aqui, A, Enter, S, Enter, D, Enter, F, Enter, G, Enter. Quando você desse o ponto, aí ele pararia, tá? São as duas formas de testar esse programa. Vocês veem que ele aí já substituiu o ARC aqui na tela, né? Deixa eu colocar em letra maior. Tá? Com o valor do ARC. Coloca um OK aqui no chat quem fez também, quem já fez, quem seguiu. Quem mais? Esperar mais um pouquinho, então. Deixa eu colocar aqui no programa. Vou colocar aquele A, S, D, F, colocar A, B, C, D, E, ponto. Vamos ver aqui como ficou. A, B, C, D, E, ponto. Podemos fazer outro? Bom, vou fazer. Tá? Um segundo teste que a gente podia fazer para ler esse arquivo, tá? Vou colocar um outro arquivo aqui, vou chamar de ler.c.
Tá bom? Vou copiar esse comecinho aqui. Ó. Então, incluí as bibliotecas, a stdio, a stdlib, declarei uma variável caractere C e declarei o arquivo. Agora eu vou querer ler o arquivo. Eu vou abrir em modo leitura, modo R. Tá bom? Read. Vou dar um print. Sei lá. Caracteres presentes no arquivo. 2 pontos. Vou dar uma linha também. E daí, vou ler um caractere. Ler caractere getC. Vou ler um caractere do arquivo arc. Podia fazer um do while também, só para fazer diferente. Eu vou fazer o while caractere diferente de EOF. Beleza? Então eu vou ficar lendo o arquivo até encontrar o final de arquivo. Então, cada vez que enquanto eu não encontrar o final de arquivo, eu vou imprimir o caractere. F, porcentagem C, que é o caractere, vírgula C, que é o caractere que eu acabei de ler. E daí leio o outro. C recebe get C arc. Quando eu terminei de fazer isso, eu fecho o arquivo. Fclose arc. Aqui. Beleza? Então, ó, vou abrir o mesmo arquivo que está aqui, ó, abcd. Abri aquele arquivo lá agora para leitura. Vou escrever caracteres presentes no arquivo. Aí vou ficar lendo caractere e imprimindo na tela. Aí leio o próximo, imprimo na tela. A hora que eu achar o fim de arquivo, eu saio do while e fecho o arquivo. De boa. Deixa eu ver se tem uma mensagem para mim. Você colocou... Você está no Xcode, né? Ele está falando isso porque ele acha que você não tem permissão para criar arquivo. Legal. Isso é algum erro de permissão do sistema operacional. Isso acontece, às vezes, quando você coloca path aqui, caminho, tipo C, 2 pontos, barra. Deu esse erro no Replit? Eu estou no Replit também. Deve ter alguma diferença, né? Coloca o W minúsculo. Troca o W por minúsculo, vê que se dá. Bom, enquanto isso, vamos compilar aqui. GCC lê.c menos o lê. Beleza? E daí vou executar ponto barra lê. Deu certo? Joia. Aí, ó, caracteres presentes no arquivo ABCDE, ponto. De boa? Daí ele lê. De boa? Quem fez o de ler, coloca um ok aqui no chat também.
Joia. Todos os outros não, então, ainda? Vou colocar os 2 programinhas aqui como chama? No chat. Tem pouca gente que terminou, que seguiu com a gente, né? Um, dois, três, 4, só, bem pouca gente. Então, ó, quem mais conseguir, coloca um ok aqui no chat para eu saber. Legal. Antes eu vou fazer uma chamada aqui. Hoje é Álvaro, Anitta, Bruno, Brian, Caio, Carla, Carlos, Cauã. Cauã tá aqui. Não sei, tô só dando um scroll aqui na tela para ver os de baixo. Daniel, Danilo, Davi. Cadê Davi? Davi, Eduardo, Gabriel, Júlia, Guilherme, Esther, João Pedro, peraí, deixa eu dar um scroll aqui. Leonardo, Lucas, Marcos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Matheus Neves, Matheus Henry, Matheus Valverde, Murilo, Nicole, Noé, Pedro, Rafael, Renato, Juan, Thiago, Vitor, Wesley, e aqui embaixo sempre aparecem outros. Peraí, deixa eu voltar. Arthur, Daniel, Danilo, Jaqueline, João Vitor, Pedro, outro, Rodrigo e Vinícius. Deixa eu confirmar que todo mundo logado. Tá bom. Vou voltar para o chat. Eu acho que menos gente seguiu, né? A implementação. A impressão que eu tive. Então, na semana que vem, a gente vai dar mais exemplos. Eu ia dar até mais um exemplo hoje, mas a gente está super em cima. E como pouca gente seguiu os exemplos, aparentemente, né? Tipo, 5 deram ok. Eu acho que muita gente, enfim, por algum motivo. Depois eu queria saber, né? Tipo, vocês tiveram
algum erro, ou prestaram atenção e não digitaram, sei lá, enfim. Aí a gente faz na semana que vem, tá? Tava dando que erro que tava dando, Vitor? Não, na verdade, o que a gente vai fazer no projeto vai ser ler e escrever a struct inteira. Vai ficar muito mais fácil, tá? Então, esperem um pouco antes de fazer a implementação, tá? Mas é que eu queria dar um exemplo mais simples para não pular passos, né? Não sei. Mas ele, tipo, ele... Ah, tá. Bom. Menos mal, então. Então, tá. Daí, então, ó. A gente tem mais 2 tipos de exemplos para dar. Pode ser alguma digitaçãozinha, né? A gente tem 2 exemplos para dar. Um exemplo, a gente vai fazer verificar se o arquivo já está lá, se não tiver, a gente cria, se não, a gente abre para leitura. Essa é uma coisa que a gente vai precisar fazer. Lembro que a gente já teve um exemplozinho, assim, uma dica disso no exemplo lá, né? De abrir com if e tal. Até o Cauã chegou a falar sobre isso. E vai fazer exemplos com números, com strings e tal. E depois vai fazer com structs, tá? A gente vai fazer pelo menos mais 2 exemplos para a gente ver algumas formas diferentes de trabalhar com arquivos, não só do projeto. No projeto, a gente vai trabalhar com struct. Por que a gente não vai trabalhar com nem caractere, nem string? Porque, por exemplo, você coloca nome do pet, coloca char com 30. Exemplo, tá? E daí o nome do pet tem, sei lá, 5 caracteres. Ele não... Você vai ter que ficar lendo caractere por caractere até achar um espaço. Nossa, vai dar um trabalho fenomenal. Ninguém faz isso, tá? Só quando a gente é estudante e a gente não sabe mexer direito, que a gente faz isso, mas dá 10 vezes mais trabalho. A gente vai gravar e ler as structs inteiras, beleza? Como qualquer banco de dados faz, tá bom? Mas, para isso, não quero pular etapas, né? Eu quero dar exemplos para todo mundo ver. Depois, tipo, não ser meramente o Ctrl+C, Ctrl+V, entendeu? Para a gente ir observando algumas peculiaridades. Beleza? Então, isso por hoje. Falamos de tipos de lista. Depois eu coloco aquela figura no Canvas, /arquivos. E os programinhas de hoje eu já coloquei aqui no chat. Tá bom? Beleza? Então, isso aí. Se dediquem ao projeto agora, então. Tá bom? Falem bastante com os monitores. Eu falei com o Vinícius, tem pouca gente tirando dúvidas com ele. Tirem dúvidas, beleza? E é isso. Obrigado pela presença de todo mundo. Até amanhã ou até semana que vem. Boa semana. Falou. Até mais. Até. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, professor. Obrigada. Tchau, Carla. Obrigado.